Hoje a gente vai ver uma aula sobre trigonometria, mas na parte da trigonometria a gente vai começar com a parte básica, tá? Então, da trigonometria nós vamos trabalhar com o triângulo retângulo inicialmente, tá? Então, lembrando aí que na parte da trigonometria a gente estuda justamente essa parte aí de ângulos, de triângulos e tudo mais, tá? E a gente vai conhecer um pouco melhor mais para frente. Então, a primeira coisa que eu preciso ter ideia do triângulo retângulo é a característica do triângulo retângulo. Como que eu vou identificar que eu tenho um triângulo retângulo? Justamente por causa disso daqui, olha, um ângulo reto. Todo triângulo retângulo tem um ângulo reto. E lembrando, o ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Geralmente é utilizada essa representaçãozinha aqui, ó, de um quadradinho com um pontinho dentro. Se não aparecer essa representação aqui, mas uma questão estiver informando para vocês que é o triângulo retângulo, você precisa identificar essa característica aqui de ângulo de 90 graus, tá? Para você identificar onde está o ângulo reto. Por quê? Porque todo trabalho com triângulo retângulo depende de você primeiro identificar onde está o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. E aí, ó, só para a gente observar aqui, os vértices, eu tenho os vértices A, B e C, eles são representados por letras maiúsculas, e o lado a gente vai representar por letra minúscula, que nem eu acabei de colocar aqui, olha. Oposto ao vértice A, eu vou colocar o lado A, ok? Só para facilitar aí, utilizando letra minúscula. Oposto ao vértice B maiúsculo, eu tenho aqui o lado B, e aí eu vou utilizar o B minúsculo para indicar que é o lado. E oposto ao vértice C, que é o vértice C maiúsculo lá, oposto a ele, eu vou ter o lado C, C minúsculo. Só para a gente lembrar, o vértice é justamente esses pontos de encontro, tá? Que são formados pela figura, ok? Então, para que a gente fez a identificação utilizando letras? Por quê? Porque isso daqui vai ser extremamente necessário, essas letrinhas aqui, ó, A, B e C, para a gente começar a montar os nossos cálculos em relação ao uso do triângulo retângulo. Então, vamos lá. Como a primeira coisa que eu preciso identificar é o ângulo reto, oposto ao ângulo reto, eu vou ter o lado A. Esse lado A aqui, eu vou chamar ele de hipotenusa, tá? Não te esquece que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Ó. Por isso que eu preciso primeiro identificar o ângulo reto. E os outros dois? Os outros dois a gente chama de cateto, tá? Então, tanto o lado B quanto o lado C, a gente chama de cateto. Então, o que você precisa identificar é qual é a hipotenusa. O restante é cateto, ok? Então, vamos seguindo. Então, as observações que a gente tem, a primeira observação, o triângulo retângulo tem que possuir um ângulo de 90 graus. Sempre vai acontecer isso, como eu acabei de falar agora há pouco. E a observação 2, a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo e está sempre em frente ao ângulo de 90 graus, ok? Observa que, olha, que o cateto não está de frente para o ângulo de 90 graus, na verdade ele forma o ângulo de 90 graus. O outro cateto também não está de frente para o ângulo de 90 graus, ele forma o ângulo de 90 graus. Quem está de frente? Hipotenusa lá, ó. Ok? Então, vamos seguindo. A partir daqui, a gente começa a fazer o estudo do chamado Teorema de Pitágoras. Como é que funciona o Teorema de Pitágoras? Vamos entender aqui, olha. O teorema em si, ele indica o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Preste atenção, por isso que eu preciso saber quem é hipotenusa e quem é cateto, para eu conseguir identificar isso aí. Então, eu já sei que aqui, ó, hipotenusa ao quadrado, ou seja, vai ser o A ao quadrado, vou montar aqui, ó, vai ser igual, tá aqui, A ao quadrado, vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, porque lembra lá, ó, soma dos quadrados dos catetos, ou seja, é uma soma de cada cateto elevado ao quadrado. Então, no final das contas, fica aqui, ó, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Lembrando que essas informações você tira do triângulo. O A é justamente a hipotenusa, está aqui. O B e o C são os catetos, ok? Vamos ver aqui, então, como que a gente aplica isso, essa situação aqui, utilizando esse exemplo 1. Então, no exemplo 1, ele é um exemplo muito simples, só para a gente identificar como que a gente utiliza aí o Teorema de Pitágoras. Então, determine o valor de x no triângulo retângulo abaixo. Está aqui o triângulo retângulo, então o x é justamente esse valor aqui, eu tenho os valores 4 e 3. Observe o seguinte, esse aqui é o meu ângulo reto, ok? Ângulo de 90 graus. Então, o x, ele é o lado que está oposto ao ângulo reto, ou seja,
você já sabe que o x ele é a hipotenusa. Tá? Ou seja, se o x é a hipotenusa, você já sabe que o 4 e o 3 são os catetos. Então, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir quanto mede o valor do x. Lembra lá que o teorema de Pitágoras vai ser hipotenusa ao quadrado igual aos catetos somados elevados ao quadrado. Então, vai ficar o quê? Ó? X ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a 3 ao quadrado, que é um cateto, mais 4 ao quadrado, que é outro cateto. Professor, tem problema se eu colocar o 4 primeiro e o 3 depois? Não tem problema nenhum. Lembra lá que isso não vai alterar o teu resultado, tá? Você alterar aí a ordem das parcelas não vai alterar o teu resultado, ok? Então, eu tenho aqui, olha, a aplicação do teorema de Pitágoras para eu conseguir descobrir quanto vale esse x aqui. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, o que é que vai acontecer? A gente vai aplicar as potências que a gente tem aqui em cada número. Então, repetir aqui, ó, o x ao quadrado igual 3 ao quadrado, está aqui o valor dele, é 9. Tá? Lembra lá que 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Não errem isso, pelo amor de Deus. E aí, ó, 4 ao quadrado vai dar 16. Lembra lá que 4 ao quadrado é 4 vezes 4, por isso que o resultado é 16. Aí, ó, depois de ter aplicado a potência, a gente vai só fazer o quê? A soma. Então, o x ao quadrado vai ser igual a 9 mais 16, 25. Aí lembra aí que toda vez que um número passa de um lado para o outro da igualdade, ele troca de operação, ele vai para a sua operação inversa. Então, eu tenho aqui ó, o expoente 2. Qual é o inverso da potenciação? É a raiz. Então, como é expoente 2, esse expoente 2 vai para o outro lado, vai virar raiz quadrada. Então, o x vai ser igual a raiz quadrada de 25. Quanto é a raiz quadrada de 25? 5. Então, x é igual a 5. A gente acabou de descobrir aqui quanto mede o valor do x. Então, o teorema de Pitágoras ele vai servir para, quando a gente estiver trabalhando com triângulo retângulo, a gente conseguir encontrar o valor de um dos lados, sendo que a gente sabe o valor dos outros dois. Dessa forma, a gente consegue utilizar o teorema de Pitágoras para descobrir quanto vale o valor do lado que ele é desconhecido para a gente no início da questão. Ok? Então, vamos seguindo. Exemplo 2. Aí o exemplo 2 já é um exemplo um pouco mais elaborado. Olha só. Luciana costuma seguir todos os dias um trajeto que vai de sua casa até a loja que trabalha. Este trajeto é representado pelo esquema abaixo. Dá uma olhadinha no trajeto aí, ó. Então tá aqui, ó, bem aqui é a casa da Luciana, ok? Ela anda aqui então, ó, 10 km, desce aqui 4 km, anda mais 2 km para frente, sobe 9 km. Aí ela chega no local de trabalho dela, ok? Essa é a trajetória. Vamos ver qual é a pergunta. Determine a menor distância da casa dela até o local de trabalho. Lembra lá que quando a gente tem que trabalhar com a menor distância entre dois pontos é uma reta. Ou seja, é a menor distância entre a casa da Luciana e o trabalho dela. Então, é uma reta que vai sair daqui e ela termina aqui, ok? Então, é isso que a questão está pedindo para a gente calcular. Ó. Determine a menor distância da casa dela até o local de trabalho. Ou seja, determinar quanto mede uma reta que a gente vai traçar bem aqui assim. Então, vamos traçar essa reta. Está aqui, olha. Eu tracei a reta, está bem aqui, que vai da casa dela até o local de trabalho. Observa o seguinte, que o que eu tenho aqui, olha, é as mesmas medidas, 10 km, 4 km para baixo, 2 km para frente, 9 km para cima. Ok? Então, estão todas as medidas aqui. A única coisa que eu fiz para completar o desenho foi a reta, que a gente vai descobrir o valor, e eu completei esse pedacinho aqui embaixo. Olha. Por que eu completei esse pedacinho? Para a gente ter a formação do triângulo. E justamente, observa que esse triângulo é um triângulo retângulo. Eu tenho a formação do ângulo de 90 graus bem aqui nessa parte aqui, olha. Como é que eu sei disso? Observa que no desenho aqui embaixo, aqui a medida é de 90 graus da linha que está na horizontal com a linha que está na vertical. E essa linha horizontal bem aqui é paralela com essa outra. Ou seja, bem aqui eu também vou ter a formação de um ângulo de 90 graus, ok? Então, já sei que é um triângulo retângulo, já sei onde fica o ângulo de 90 graus, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras apenas nesse triângulo aqui em cima. Eu não preciso ficar preocupado com essas outras partes aqui, tá? Elas vão servir para eu identificar os valores do triângulo. Então, vamos lá. Eu preciso saber, já que eu preciso saber o valor desse pedaço aqui, que é a hipotenusa, eu vou chamar
ela de x, inclusive, tá? Então, está aqui o x. E aí eu preciso identificar, então, quanto mede esse lado todinho do triângulo e esse outro lado do triângulo, ok? Então, para isso, observe o seguinte. Daqui para cá, eu tenho 10 quilômetros. Eu preciso saber quanto mede esse pedacinho aqui. Observa que esse pedaço aqui, ele é exatamente do mesmo tamanho que esse outro pedaço aqui de baixo. Então, eu tenho 2 quilômetros. Se eu tenho 10 mais 2 quilômetros, esse pedaço mede 12 quilômetros, ok? E a gente vai ver o restante aqui, ó. Para cá para cima, observa que tudo aqui, ó, mede 9, certo? Esse pedaço aqui, ele é exatamente do mesmo tamanho que esse até chegar no ponto ali de encontro, aonde a gente traçou a reta. Então, aqui é 4 quilômetros, ou seja, do outro lado eu também tenho 4 quilômetros. Se tudo aqui é 9 quilômetros, ó, e esse pedaço é 4, ou seja, só pode ser 5 quilômetros esse pedaço, que aí vai ficar o quê? 5 mais 4, que é igual a 9 no total, ok? Então, a gente montou aqui, presta atenção que agora eu tenho o valor desse lado do triângulo, que é um cateto, mede 12 quilômetros, e eu tenho o valor desse outro lado do triângulo, que é o outro cateto, que mede 5 quilômetros. A hipotenusa é x, que ela está oposta ao ângulo reto. O ângulo reto é bem aqui assim, não foi identificado. Então, você só precisa saber onde está o ângulo reto. Oposto a ele, então, eu tenho o x. E aí a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras. Vamos lá. No teorema de Pitágoras, lembra lá que eu tenho hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ficar assim, ó, a hipotenusa é x, x ao quadrado, igual a 12 ao quadrado, que é um cateto, mais 5 ao quadrado, que é outro cateto. Ok? Então, a gente vai aplicar as potências para cada um dos valores. Repete x ao quadrado, 12 ao quadrado vai dar 144 e 5 ao quadrado vai dar 25. Agora, a gente só vai fazer o quê? A soma desses dois valores. Então, x ao quadrado vai ser igual a 144 mais 25, 169. Aí lembra lá que a gente utilizou agora há pouco. O expoente 2 vai passar para o outro lado da igualdade, então ele vai passar com a operação invertida, o inverso da operação dela. O inverso da potência é raiz, então já que eu tenho expoente 2, passando para o outro lado vai virar raiz quadrada. Então, x é igual a raiz quadrada de 169. Quanto é a raiz quadrada de 169? Está aqui, 13. Então, x é igual a 13, 13 quilômetros. A menor distância da casa dela até o local de trabalho, que é o valor do x, é 13 quilômetros. Então, ela não precisaria percorrer tudo isso daqui se ela fosse fazer todo o caminho em uma linha reta. A questão queria saber qual era o menor percurso, e o menor percurso está aqui, 13 quilômetros. A gente utilizou o teorema de Pitágoras para descobrir qual era esse menor percurso, ok? Então, aqui a gente consegue fazer a aplicação do teorema de Pitágoras, tanto em um exemplo mais simples, como a gente fez primeiramente, como nesse exemplo que é um pouco mais elaborado, para a gente conseguir resolver também por meio do teorema de Pitágoras. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. Tá, galera? Então, a gente encerra por aqui. Até mais. Valeu!